Tem dias que parecem normais. O sol nasce do mesmo jeito, o ônibus passa no mesmo horário, a escola abre as mesmas portas de sempre. Mas alguns dias carregam dentro deles uma fagulha invisível, uma centelha que, quando acende, muda a trajetória de uma vida inteira. Para Gabriel Mendes, aquela terça-feira fria de agosto começou exatamente como todas as outras, e terminou como nenhuma outra jamais terminaria. Gabriel tinha 17 anos. Era o tipo de aluno que os professores raramente lembram o nome durante a chamada, não por falta de atenção, mas porque ele nunca causava problema, nunca levantava a mão, nunca gritava no corredor, nunca chegava atrasado, nunca saía mais cedo. Ele simplesmente estava lá, sentado na terceira fileira do lado direito, próximo à janela, com os olhos fixos, ora no quadro, ora no caderno que ele preenchia, com uma letra miúda e organizada, que poucos tinham oportunidade de ver. Na escola estadual Professor Anísio Teixeira, localizada num bairro de classe média baixa de uma cidade do interior de São Paulo, Gabriel era invisível, e ele havia aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que a invisibilidade era muitas vezes uma forma de sobrevivência. Filho de uma dona de casa e de um mecânico que trabalhava 6 dias por semana numa oficina a 4 quilômetros de casa, Gabriel cresceu num lar simples, mas cheio de amor. Sua mãe, Dona Helena, tinha o hábito de deixar livros velhos sobre a mesa de jantar. Livros que ela comprava em feiras de usados por 50 centavos. Sem saber muito bem o que eram, mas acreditando que palavras nunca faziam mal a ninguém. Foi assim que, aos 9 anos, Gabriel encontrou um livro sobre matemática avançada, que havia pertencido a um estudante universitário. Era velho, amarelado, com algumas páginas rasgadas, e foi esse livro que mudou tudo. Enquanto seus colegas jogavam bola na rua, ou assistiam televisão, Gabriel ficava horas debruçado sobre aquelas páginas. Não porque alguém mandasse, não porque fosse obrigação, mas porque aqueles números, aquelas equações, aquelas sequências lógicas de símbolos que se encaixavam uns nos outros como peças de um quebra-cabeça, tudo aquilo fazia um sentido que o mundo real raramente fazia para ele. Mas a escola nunca soube disso. Ou melhor, menos. A escola nunca se importou o suficiente para descobrir. O professor Rogério Sampaio lecionava matemática há 19 anos. Era um homem de meia idade, com óculos de armação grossa, barriga proeminente e uma postura de quem acredita que o mundo inteiro lhe deve uma explicação. Ele chegava sempre 10 minutos atrasado, jogava o livro didático sobre a mesa, com um baque seco, e começava a falar num tom monocórdio, que já havia feito muitos alunos desistirem da matemática para sempre. Não era um professor ruim no sentido técnico. Ele conhecia os conteúdos do currículo, mas era o tipo de professor que confunde conhecimento com poder, e que usa esse poder para diminuir quem ele enxerga como inferior. E Gabriel, para Rogério Sampaio, era a definição de inferior. Esse menino não tem base, o professor havia dito certa vez para a coordenadora pedagógica, numa conversa de corredor que Gabriel ouviu por acidente. Não adianta investir. Tem aluno que nasce com talento e aluno que não nasce. Esse aí é do segundo tipo. Gabriel tinha 15 anos quando ouviu isso. Guardou aquelas palavras dentro de si como se guardasse uma pedra dentro do peito, pesada, constante, sempre presente. 2 anos depois, naquela terça-feira fria de agosto, a pedra ainda estava lá. A aula de matemática da terceira série do ensino médio começou às 13h20. O professor Rogério entrou com aquele passo arrastado de sempre, jogou a pasta sobre a mesa e começou a escrever no quadro sem nem olhar para a turma. Era uma aula sobre funções, supostamente uma revisão para a prova bimestral que aconteceria na semana seguinte. O que ninguém sabia menos, exceto um único aluno. Sentado lá no fundo com um celular discretamente apoiado sobre o estojo, era que aquela aula estava sendo gravada. Lucas Ferreira, o melhor amigo de Gabriel, havia decidido gravar por impulso. Não tinha um plano elaborado. Não imaginava o que aconteceria nas próximas horas. Ele simplesmente achou que algo diferente estava no ar naquele dia, menos uma tensão que ele não conseguia nomear, mas que sentia na pele. E por isso, quando o professor começou a falar, Lucas levantou o celular e começou a filmar. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes seria assistido, nas semanas seguintes, por mais de 12 milhões de pessoas, em todo o Brasil. Mas antes de chegarmos ao momento em que tudo explodiu, precisamos entender o que levou até ali. Porque histórias como a de Gabriel não começam num único dia. Elas são construídas em silêncio, tiolo por tiolo, ao longo de anos de injustiça acumulada. E essa história especificamente começa muito antes daquela tarde de agosto. Se você está assistindo esse vídeo agora e já sentiu que alguém um dia duvidou de você, que alguém olhou para sua cara e disse, com palavras ou com um silêncio, que você não era capaz, menos, então você vai entender cada palavra do que vem a seguir. Fica com a gente.
porque essa história vai te fazer sentir coisas que você não esperava sentir hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal A Queda do Chefe, esse é o momento. Aperta o botão agora, ativa o sininho e curte esse vídeo, porque o que você está prestes a ver é uma das histórias mais poderosas que já contamos aqui. Para entender Gabriel Mendes, é preciso primeiro entender o que significa crescer sendo o tipo de pessoa que o mundo decide ignorar antes mesmo de te conhecer. Ele não era tímido por natureza. Quem o conhecia bem menos sua mãe e seu pai, o Lucas, sabia que dentro de casa, ele era completamente diferente. Falava animado sobre coisas que havia lido, fazia perguntas que ninguém sabia responder, ria com uma gargalhada franca que enchia qualquer cômodo. Mas na escola, algo acontecia. Era como se ele atravessasse o portão e colocasse uma armadura, não de aço, mas de silêncio. Isso começou na quinta série, quando sua professora de matemática, a primeira professora que ele havia realmente admirado, foi embora para outra cidade no meio do ano. A substituta que veio era desorganizada e impaciente. E numa tarde em que Gabriel foi ao quadro tentar resolver um problema de forma diferente da que estava no livro, uma forma que ele havia descoberto sozinho, lendo aqueles livros velhos da feira menos a professora interrompeu na metade com não é assim que se faz ríspido, e apagou tudo o que ele havia escrito. Copia do jeito certo, ela disse, e virou as costas. A sala riu, não de forma cruel, era o riso nervoso de crianças que não sabem o que fazer quando alguém é constrangido. Mas para Gabriel, de 11 anos, aquele riso foi como um sinal, uma mensagem clara. Não tente. Não mostre o que você sabe. Não seja diferente. E ele aprendeu tão bem, que nos anos seguintes ficou cada vez mais quieto. Fazia as provas sem chamar atenção. Acertava o suficiente para passar, mas nunca tanto que alguém perguntasse como. Guardava para si mesmo as descobertas que fazia, nas madrugadas. Quando o sono não vinha e ele ficava horas explorando problemas matemáticos em cadernos que escondia debaixo da cama, sim, Gabriel escondia os cadernos. Não porque tivesse vergonha do que fazia, mas porque havia aprendido que mostrar era arriscar. Quando chegou o ensino médio e caiu nas mãos do professor Rogério Sampaio, o padrão já estava estabelecido. Gabriel era o aluno quieto, o aluno sem personalidade, o aluno que não tem base, e Rogério Sampaio, com 19 anos de sala de aula e uma arrogância que havia crescido proporcionalmente à sua estagnação profissional. Era exatamente o tipo de pessoa que precisava de um aluno assim para se sentir grande. Toda vez que fazia uma pergunta para a turma, Rogério passava os olhos pela sala de um jeito calculado. Escolhia, não escolhia, quem ele achava que sabia menos escolhia, quem ele achava que não sabia, e chamava essa pessoa para o quadro, e assistia o desconforto dela com uma expressão que misturava tédio e satisfação, numa combinação perturbadora. Gabriel havia sido chamado ao quadro 3 vezes no primeiro ano. Nas 3, ficou parado, em silêncio, olhando para os números que o professor havia escrito, não porque não soubesse resolver, mas porque o bloqueio era maior que o conhecimento. O coração disparava, a garganta fechava, e ele ficava ali, estático, enquanto Rogério suspirava com aquele exagero teatral, e dizia: senta, Gabriel, com um tom que dizia tudo sem precisar dizer nada. Depois da terceira vez, Rogério parou de chamá-lo ao quadro. Não por compaixão, por desinteresse. Não tem o que fazer com esse aí, ele havia comentado com outro professor na sala dos professores, sem se importar que a porta estava entreaberta e que pessoas podiam ouvir. Vaga que poderia estar ocupada por um aluno que quer aprender. Essas palavras chegaram até Gabriel, por meio de uma colega que havia passado pelo corredor, naquele momento. E Gabriel, naquela noite, foi para casa, pegou um dos cadernos escondidos debaixo da cama, e passou 3 horas resolvendo problemas, não para provar nada para ninguém, mas porque era a única forma que ele conhecia de transformar dor em algo que fizesse sentido. Na qual que sua mãe um dia descobriria por acidente, e ficaria olhando por longos minutos, sem conseguir entender o que estava vendo. Havia coisas extraordinárias, sequências numéricas que Gabriel havia descoberto sozinho, demonstrações de teoremas que ele havia reconstruído a partir do zero, sem saber que estavam em livros de faculdade, tentativas menos algumas frustradas, outras surpreendentemente bem-sucedidas, de explorar conceitos que vão muito além do currículo do ensino médio. Dona Helena não entendia de matemática, mas entendia de filho. E quando viu aquele caderno, sentou na beira da cama, esperou que Gabriel voltasse do banheiro, e o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto no rosto dela antes. Filho, ela disse, com a voz levemente trêmula, quem te ensinou tudo isso? Gabriel demorou um momento para responder. Quando falou, foi com uma voz baixa, quase envergonhada. Eu mesmo, mãe. Dona Helena ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com uma firmeza surpreendente para uma mulher que nunca havia terminado o ensino médio: não esconde mais isso. Ouviu,
não esconde, mas a escola ainda não sabia. E o professor Rogério Sampaio ainda não havia cruzado o caminho de Gabriel de verdade. Isso estava prestes a mudar. Porque às vezes o universo tem um senso de timing que nenhum roteirista seria capaz de imaginar. E ele estava se preparando para colocar Gabriel Mendes e Rogério Sampaio num mesmo momento, no mesmo quadro, numa mesma equação, e deixar que a matemática, aquela linguagem que Gabriel havia aprendido a amar em silêncio, dissesse o que ele nunca havia conseguido dizer. A aula havia começado de forma comum. Rogério Sampaio estava na frente da sala, de costas para a turma, escrevendo uma série de exercícios sobre funções no quadro. Lá no fundo, Lucas Ferreira mantinha o celular apontado com uma descrição impressionante. O tipo de descrição que só alguém de 17 anos consegue manter quando sente que algo importante está prestes a acontecer, mas ainda não sabe exatamente o que. A turma estava cansada, era uma tarde de terça-feira, depois de 3 horas de aula da parte da manhã, e o calor dentro da sala era sufocante. Apesar do frio lá fora menos o ar-condicionado, havia quebrado 3 semanas antes, e ninguém havia ido consertar. Os alunos copiavam mecanicamente, alguns com os olhos pesados, outros trocando bilhetinhos discretos. Gabriel estava na terceira fileira, olhando para o quadro com aquela expressão de sempre menos calma, atenta, difícil de interpretar. Foi quando Rogério Sampaio, depois de terminar de escrever os exercícios e virar para a turma, fez algo diferente do costume. Em vez de sentar e deixar os alunos trabalharem sozinhos, o que era sua rotina habitual após escrever os exercícios, ele ficou de pé, cruzou os braços e passou os olhos pela sala com aquela expressão calculada que os alunos já conheciam bem. Vou aproveitar que vocês estão todos aqui, ele disse, com um tom que já carregava em si uma provocação que ainda não havia se revelado completamente, para fazer um exercício diferente, algo um pouco mais desafiador. Alguns alunos se endireitaram na cadeira, outros trocaram olhares rápidos. Havia algo no tom do professor que soava diferente, mais afiado, mais intencional. Rogério apagou os exercícios que havia escrito e, em seu lugar, começou a escrever algo completamente diferente. A escrita demorou quase 2 minutos, e durante esse tempo, a sala ficou em silêncio quase absoluto. O único som era o do giz, deslizando sobre o quadro negro, deixando para trás uma sequência de símbolos que ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele terminou e deu um passo para o lado, revelando o que havia escrito, alguns alunos franziam a testa. Outros simplesmente não sabiam o que estavam olhando. Era uma equação diferencial, não do tipo que costuma aparecer no ensino médio, mas algo substancialmente mais complexo, com notações que pouquíssimos estudantes de 17 anos seriam capazes de reconhecer. Isso aqui, disse Rogério, batendo com o giz no quadro numa série de pequenos golpes enfáticos. É uma equação que eu tirei de um livro universitário. Uma equação que estudantes de engenharia levam meses para aprender a resolver. Uma equação que testa não só o conhecimento, mas a inteligência real de uma pessoa. Ele pausou. Deixou o silêncio pesar. Alguém aqui acha que consegue resolver? A sala permaneceu em silêncio. Era o tipo de silêncio que vem, não da falta de vontade, mas do reconhecimento coletivo de que ninguém ali estava preparado para aquele desafio e que tentar seria uma exposição desnecessária. Rogério sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Como eu imaginava, ele disse, passeando lentamente entre as fileiras, com as mãos para trás, como um inspetor em revista. Porque essa equação, para ser resolvida, exige uma capacidade matemática que vai muito além do que um aluno médio de ensino médio tem. Exige talento, exige uma aptidão especial. Ele parou e olhou diretamente para Gabriel. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos. Mas foi o tipo de 2 segundos que parecem uma eternidade. O tipo que a memória guarda com precisão cirúrgica, que o coração sente antes que o cérebro processe. Gabriel, disse Rogério, com uma voz que carregava uma crueldade disfarçada de casualidade, que tal você tentar? Alguns alunos se viraram para olhar. Outros não precisaram menos. Já sabiam o que estava acontecendo. Conheciam esse jogo. Já haviam visto antes, no fundo da sala. O celular de Lucas estava gravando tudo. Gabriel olhou para o professor. Não havia pânico no seu rosto. Havia algo diferente. Uma calma que desconcertaria qualquer um que o conhecesse apenas superficialmente, mas que Dona Helena reconheceria imediatamente como o sinal de que seu filho havia tomado uma decisão dentro de si. Posso tentar, disse Gabriel. A sala soltou um som coletivo. Não era exatamente risos, era aquele murmúrio ambíguo de quem não sabe se está prestes a ver alguém se sair surpreendentemente bem ou se expor de forma constrangedora. Rogério fez um gesto largo em direção ao quadro, como um apresentador de programa de auditório, convidando um participante ao palco.
Fique à vontade. Gabriel se levantou, pegou o giz que o professor havia deixado sobre a borda do quadro, e ficou parado por um momento, olhando para a equação. Lá do fundo, Lucas estreitou os olhos, estava filmando e estava prestando mais atenção do que qualquer outro aluno daquela sala. O que ele captou nas imagens seguintes seria visto por milhões de pessoas nas semanas subsequentes. Mas naquele momento específico, apenas ele e Gabriel sabiam o que estava prestes a acontecer. E o professor Rogério Sampaio, com toda a sua arrogância e todos os seus 19 anos de sala de aula, não fazia a menor ideia do que estava prestes a enfrentar. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você já passou por uma situação em que alguém duvidou de você, numa escola, no trabalho, na família menos, e você não conseguiu provar o seu valor naquele momento? Escreve nos comentários. Eu sei que muita gente que está assistindo agora tem uma história assim, e essa história de Gabriel é de certa forma a história de todos nós. Continua com a gente. Gabriel ficou parado diante do quadro por exatamente 12 segundos. Depois disso, o giz tocou o quadro e não parou mais. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes foi algo que nenhum daqueles alunos jamais esqueceria. Não porque fosse espetacular em termos visuais, menos matematicamente falando, é difícil fazer algo parecer cinematográfico, mas havia algo na forma como Gabriel trabalhava que transformava aquele momento em algo que transcendia a matemática. Ele escrevia com uma segurança que não combinava com o aluno quieto que sentava na terceira fileira. Cada passo era calculado, mas não hesitante. Era a segurança de quem não está descobrindo o caminho, está percorrendo um que já conhece. A sala foi ficando progressivamente mais quieta. Aquele murmúrio inicial havia sumido completamente. Os alunos que estavam com os olhos pesados agora estavam com os olhos abertos, não necessariamente entendendo o que estavam vendo, mas sentindo que algo diferente estava acontecendo. Rogério Sampaio ficou de pé, próximo à sua mesa, com os braços cruzados. No início, havia um sorriso no canto da boca, menos o sorriso de quem espera que a performance do outro fracasse a qualquer momento. Mas à medida que os minutos passavam e Gabriel continuava escrevendo, o sorriso foi sumindo, e em seu lugar veio algo que o professor não estava acostumado a sentir, dentro da sua própria sala de aula. Porque Rogério Sampaio, com toda a sua arrogância, era inteligente o suficiente para reconhecer quando um raciocínio estava correto. E o raciocínio de Gabriel estava correto. Não em todos os detalhes. Havia alguns caminhos que Gabriel percorria de forma não convencional. Algumas notações que eram ligeiramente diferentes do padrão acadêmico. Mas a lógica estava lá. A estrutura estava lá. E mais importante, menos a resposta estava começando a tomar forma. Numa das fileiras do meio, uma aluna chamada Isabela se inclinou para a colega do lado e sussurrou, quase sem querer, "Ele sabe o que está fazendo." A colega não respondeu. Estava olhando para o quadro com uma expressão de pura concentração. No fundo da sala, Lucas Ferreira mantinha o celular firme. Suas mãos não tremiam. Havia algo dentro dele que dizia que aquele vídeo era importante, que aquele momento era importante, de uma forma que ia além da curiosidade de 17 anos. Gabriel não olhou para a turma nenhuma vez durante aqueles 15 minutos. Não olhou para o professor, não olhou para o relógio, estava completamente dentro da equação, habitando aquele espaço onde os números eram mais reais do que qualquer coisa ao redor. Era assim que ele sempre havia trabalhado, nos cadernos escondidos debaixo da cama, nas noites em que o mundo dormia, e ele ficava acordado explorando o universo paralelo que existia dentro dos símbolos matemáticos. A diferença era que agora havia 28 pares de olhos assistindo, e um celular gravando, quando Gabriel parou de escrever e deu um passo para o lado, revelando o trabalho completo no quadro. O silêncio da sala alcançou uma profundidade que nenhum professor consegue produzir intencionalmente. Era o silêncio que vem da surpresa genuína. O silêncio que antecede a compreensão de que algo inesperado acabou de acontecer. A equação estava resolvida. Não perfeitamente, havia uma anotação no segundo passo que um professor universitário poderia questionar. E havia um caminho alternativo mais elegante que Gabriel não havia tomado. Mas a lógica era sólida. A resposta era correta. E qualquer pessoa com conhecimento matemático suficiente para olhar para aquele quadro saberia disso. Rogério Sampaio sabia disso. E foi exatamente por isso que sua reação, em vez de ser o reconhecimento que o momento pedia, foi o oposto. HMM, ele disse, com aquela postura cuidadosamente construída de indiferença. Interest. Mas há erros aqui. Ele se aproximou do quadro, apontando para a anotação questionável no segundo passo. Isso aqui tá errado. Você não pode fazer isso dessa forma. Gabriel olhou para onde o professor estava apontando. Com respeito, professor, disse Gabriel. E a sala inteira percebeu que havia algo diferente na voz dele. Não era desafio,
não era agressividade. Era uma calma que de alguma forma era mais poderosa do que qualquer uma dessas coisas. Essa notação é uma forma alternativa que aparece em textos mais antigos sobre equações diferenciais. O resultado é o mesmo. Rogério virou-se para ele. Os dois se olharam por um momento. E então Rogério Sampaio fez a coisa mais reveladora que poderia ter feito naquele momento. Ele desviou o olhar. Foi um desvio rápido, o tipo que a maioria das pessoas não teria notado. Mas Lucas tinha o celular apontado diretamente para o professor, e a câmera capturou tudo. De qualquer forma, disse Rogério, com um tom que tentava recuperar a autoridade que havia escapulido pela janela, a resolução tem falhas. Não é o que eu esperava. Gabriel assentiu levemente. Entendo, disse ele. E então? E esse foi o momento que Lucas, anos depois, descreveria como um instante em que sentiu a sala inteira prender a respiração. Gabriel olhou para o professor com uma tranquilidade absoluta e disse: o senhor poderia mostrar como resolveria? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Era o silêncio de uma armadilha que se fez. Há momentos na vida que são como fotografias menos congelados, perfeitos na sua improbabilidade, impossíveis de replicar. O momento em que Gabriel Mendes olhou para o professor Rogério Sampaio e pediu que ele resolvesse a equação, foi exatamente esse tipo de momento. Rogério ficou parado. Não por um segundo. Não por dois. Por um tempo que parecia muito mais longo do que era, mas que na gravação de Lucas duraria exatos 9 segundos. 9 segundos em que o professor de matemática, com 19 anos de sala de aula, ficou diante de uma equação que havia ele mesmo escolhido, havia ele mesmo escrito no quadro, e havia usado como instrumento para tentar humilhar um aluno que ele havia descartado como incapaz. 9 segundos em que a sala inteira ficou absolutamente imóvel. No fundo, o celular de Lucas gravava com uma resolução que capturava não apenas os movimentos, mas as expressões, e a expressão de Rogério Sampaio durante aqueles 9 segundos era um documento humano de uma complexidade perturbadora. Havia confusão. Havia raiva contida. Havia, acima de tudo, o reconhecimento de que ele estava preso numa situação da qual não havia saída elegante. Rogério Sampaio não sabia resolver aquela equação. Isso nunca havia ficado tão claro quanto naquele momento, porque a equação que ele havia escrito no quadro menos aquela que ele havia descrito como uma prova de inteligência real e talento especial, era mais complexa do que o nível de conhecimento que ele próprio dominava. Ele a havia tirado de um livro universitário que estava na sala dos professores, folheado durante o intervalo, sem ter estudado a fundo os conceitos por trás dela. Havia colocado no quadro como uma ferramenta de exposição, calculando que nenhum aluno de ensino médio seria capaz de nem mesmo reconhecer os símbolos, muito menos trabalhar com eles. Não havia contado com Gabriel Mendes. Professor, disse Gabriel, com a mesma voz calma, sem ironia, sem provocação aparente. Uma pergunta genuína, pelo menos na superfície. Rogério se mexeu, pegou o apagador e fez algo que a gravação captaria em detalhe perturbador. Começou a apagar o quadro. Essa discussão já tomou tempo suficiente, disse ele, com um tom que havia se transformado completamente menos antes calculado e confiante, agora tenso e mecânico. Vamos retomar o conteúdo programado. Mas a sala não estava mais obedecendo ao ritmo do professor. Isabela, a aluna da fileira do meio, levantou a mão. Professor, mas o Gabriel resolveu, né? A equação estava resolvida no quadro. Havia erros na resolução, disse Rogério, sem olhar para ela, continuando a apagar. Quais erros? A voz era de outro aluno, do lado direito da sala. Mateus, um menino que normalmente não participava de nada. Eu já expliquei. O senhor não explicou os erros, disse Mateus. Só falou que tinha. Rogério parou de apagar. Virou-se para a turma com uma expressão que pretendia ser de autoridade, mas que havia perdido o substrato que a sustentava. Eu sou o professor aqui, disse ele, e eu digo que havia erros. Ponto. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio do respeito ou do medo. Era o silêncio de uma turma que havia visto a cortina ser puxada e não conseguia mais fingir que não havia visto. Gabriel voltou para seu lugar na terceira fileira. Sentou. Abriu o caderno e começou a copiar, como se nada de extraordinário houvesse acontecido. Mas havia acontecido. E Lucas Ferreira, no fundo da sala, abaixou o celular devagar e olhou para a tela. O vídeo estava lá, nítido, completo, com áudio claro, o suficiente para capturar cada palavra. Ele não tomou nenhuma decisão naquele momento. Não pensou, vou postar isso? Não arquitetou nada, apenas guardou o celular no bolso e terminou a aula em silêncio, com aquele vídeo pesando na memória do aparelho como uma pedra que espera para se... Naquela noite, na casa de Gabriel, Dona Helena estava assistindo televisão quando o filho chegou. Ela percebeu imediatamente que algo havia acontecido menos mães
Tem esse sensor que funciona independentemente da lógica menos. Mas não perguntou. Esperou que ele se sentasse à mesa, esperou que ele pedisse o jantar, esperou que o silêncio entre eles atingisse a temperatura certa. Então, perguntou. Hoje foi diferente? Gabriel ficou olhando para o prato por um momento. Depois levantou os olhos para ela. Fui ao quadro, mãe. Dona Helena ficou quieta. E, disse ela, depois de um tempo. E resolvi. Mais silêncio. Ele aceitou? Gabriel sacudiu a cabeça levemente. Dona Helena assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ela já sabia. Se levantou, foi até o fogão, voltou com mais arroz, colocou no prato do filho, com aquele gesto de quem não precisa de palavras para dizer o que sente. Vai dar certo, ela disse, não como consolo. Como se... Naquela mesma noite, a quilômetros de distância, Lucas Ferreira estava deitado na cama, olhando para o teto, o celular na mão. Havia assistido o vídeo 3 vezes. Havia chamado a irmã mais velha para ver. A irmã havia ficado com a boca aberta. Posta isso, ela disse. Lucas hesitou. Não sei se devo posta, ela repetiu. Isso precisa ser visto. Lucas ficou mais 1 hora, olhando para o vídeo, pensando nas consequências. Pensando no Gabriel, pensando no professor, pensando no que era certo. Às 11h42 da noite daquela torquifera de agosto, ele abriu o Instagram. Escreveu uma legenda simples. Quando o aluno quieto resolve o que o professor não consegue. Compartilha se você já teve um professor assim. E postou. Se você está assistindo essa história e sentiu seu coração apertar agora, compartilhe esse vídeo. Não para expor ninguém, mas porque tem alguém na sua lista de contatos que precisa ouvir essa história hoje. Alguém que está passando pelo que Gabriel passou, que está sendo o aluno quieto, que está guardando seus cadernos debaixo da cama. Compartilha para essa pessoa. Você pode não saber quem é menos, mas ela vai saber. Às 6 da manhã da quarta-feira, o vídeo tinha 400 visualizações. Às 9 da manhã, tinha 12 mil. Às 11, 180 mil. Às 2 da tarde, quando Gabriel estava sentado no ônibus de volta para casa, depois de uma manhã de aula sem nada de extraordinário, sem saber do nada, sem o celular na mão, olhando pela janela com aquela expressão quieta de sempre, o vídeo tinha ultrapassado 1.300.000 visualizações. Estava no topo das páginas de tendências do Instagram e do TikTok, e havia sido citado em ao menos 3 programas de televisão e em dezenas de portais de notícias. O Brasil havia parado para ver um aluno quieto resolver uma equação que o professor não sabia. Os comentários se multiplicavam numa velocidade que plataforma nenhuma conseguia indexar em tempo real. Havia professores universitários comentando que a resolução de Gabriel estava, de fato, correta menos, e que a notação alternativa que ele havia usado era academicamente válida. Havia matemáticos profissionais explicando que a equação em questão era de um nível que normalmente se ensina no 3º ou 4º ano de engenharia. Havia psicólogos educacionais comentando sobre a dinâmica de poder que o vídeo revelava. Havia, acima de tudo, uma avalanche de pessoas comuns, estudantes, trabalhadores, adultos que havia décadas tinham saído da escola menos escrevendo versões de uma mesma frase com palavras diferentes. Esse menino sou eu, esse professor sou o meu. Quantos Gabriels a escola destruiu antes que chegasse o vídeo? O vídeo foi compartilhado por influenciadores, por professores universitários, por psicólogos, por programas de debate, por gente que normalmente não compartilhava nada. Havia algo naquelas imagens, menos na calma de Gabriel, no desconforto visível de Rogério, no silêncio da sala, menos que tocava alguma coisa que as pessoas reconheciam, sem conseguir nomear, imediatamente. Era a sensação de ter sido o aluno quieto. Era a lembrança de um professor que havia dito, com palavras ou sem elas, que você não era capaz. Era o alívio catártico de ver que a equação havia sido resolvida, que o giz havia tocado o quadro, que a calma havia vencido a arrogância. Lucas Ferreira acordou às 6h30 da manhã, olhou para o celular e ficou tão atônito com o número de notificações que seu primeiro pensamento foi que havia um erro no aplicativo. Quando entendeu que não havia erro, seu segundo pensamento foi ligar para Gabriel. Gabriel não atendeu imediatamente, estava no chuveiro. Quando viu a chamada perdida e ligou de volta, Lucas demorou um momento para conseguir formar frases coerentes. Cara, disse Lucas. Cara, o que foi? Disse Gabriel, com aquela voz calma de sempre. O vídeo. Gabriel. O vídeo. Houve uma pausa. Que vídeo? Lucas levou 30 segundos para explicar. Gabriel ficou em silêncio durante esses 30 segundos. Depois de mais um silêncio, disse apenas: Você gravou. Não era uma pergunta. Era uma constatação, não de raiva, não de alegria, mas do tipo de tom neutro que antecede a compreensão completa de uma situação. Eu não pensei que ia ficar assim. Eu postei ontem à noite e... Tá bom, disse Gabriel. Tudo bem. Gabriel,
Tem 1,5 milhão de pessoas que já assistiram. Tá bom, Lucas. E desligou. Ficou parado no quarto por alguns minutos. Depois foi até debaixo da cama e tirou um dos cadernos. Ficou olhando para ele. Para a capa gasta, para as bordas amassadas, para a caligrafia miúda que transbordava de cada página. Dona Helena bateu na porta. Gabriel tá passando na televisão. Ele abriu a porta. A mãe estava com um controle remoto na mão e uma expressão que ele não sabia como classificar. Surpresa, orgulho, apreensão, tudo misturado. Na televisão, um apresentador de programa matinal estava mostrando o vídeo com um locutor ao fundo descrevendo o que havia acontecido. Depois de passar o trecho em que Gabriel resolvia a equação, o apresentador chamou um professor universitário que estava no estúdio por vídeo. Professor, o que o senhor pode nos dizer sobre a resolução desse aluno? O professor universitário, um homem de cabelos brancos com um jaleco da universidade, menos ajustou os óculos antes de responder. Olha, é uma resolução notável para qualquer pessoa. Para um aluno de ensino médio, é extraordinária. A notação que ele usa no segundo passo é não convencional, mas não está errada menos. É uma abordagem que aparece em textos de referência mais antigos. E a resposta final está correta. Esse menino tem um talento que deveria estar sendo cultivado, não ignorado. Dona Helena soltou um som que não era bem um choro, mas que também não era bem qualquer outra coisa. Gabriel olhou para a televisão por um longo momento. Depois olhou para a mãe, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu com os olhos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o professor Rogério Sampaio também havia acordado para as notificações, e a realidade que ele encontrou no seu celular naquela manhã de quarta-feira era de um tipo que ele nunca havia encontrado antes. Mensagens de ex-alunos, comentários em postagens que mencionavam seu nome, e menos o que era mais imediato e mais urgente, uma mensagem da direção da escola, enviada pelo aplicativo de comunicação interno, às 7h42 da manhã. Professor Rogério, o diretor solicita sua presença imediata na sala da direção, assim que chegar. O diretor da escola estadual, professor Anísio Teixeira, chamava-se Eduardo Cavalcante. Era um homem de 52 anos, com cabelos grisalhos e uma postura cuidadosamente equilibrada entre a cordialidade que o cargo exigia e a firmeza que a função às vezes demandava. Havia chegado à direção daquela escola 6 anos antes, depois de 15 anos como professor de história, e carregava consigo a perspectiva de quem já havia ocupado ambos os lados da mesa. Ele havia visto o vídeo às 5h40 da manhã. Quando acordou e, por hábito, verificou as redes sociais, antes de se levantar. Um contato em comum havia compartilhado com a legenda. Esse é da sua escola, não é? Eduardo Cavalcante assistiu o vídeo uma vez. Depois assistiu de novo. Depois ficou deitado na cama por 20 minutos, olhando para o teto, pensando. Então se levantou e começou a trabalhar. Quando o professor Rogério Sampaio chegou à escola às 7h50, menos 10 minutos mais cedo do que de costume, o que por si só já era um indicativo de que havia entendido a gravidade da situação, a secretária o encaminhou diretamente para a sala da direção, sem nem passar pelo corredor dos professores. Eduardo Cavalcante estava sentado atrás da mesa, na tela do computador à sua frente. O vídeo estava pausado num frame específico, menos aquele em que o rosto de Rogério mostrava os 9 segundos de silêncio diante da equação que não conseguia resolver. Rogério entrou. Sentou-se na cadeira que a secretária havia indicado, do lado oposto da mesa. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então Eduardo Cavalcante virou o computador para que a tela ficasse visível para o professor. Você viu isso? Disse ele. Rogério assentiu levemente. Quero ouvir de você o que aconteceu, disse Eduardo. Não havia acusação no tom. Havia a voz de alguém que quer os fatos antes de qualquer conclusão. Rogério falou por 20 minutos. Construiu sua versão com a habilidade de quem havia passado 19 anos, gerenciando situações em sala de aula. Enfatizou os erros na resolução de Gabriel, minimizou o tom com que havia conduzido o desafio, tentou enquadrar o episódio como uma atividade pedagógica que havia saído de controle por causa da filmagem não autorizada. Eduardo Cavalcante ouviu tudo sem interromper. Quando Rogério terminou, o diretor ficou quieto por um momento. Depois disse: chamei o Gabriel para conversar às 8 da manhã. Ele vai chegar em breve. Rogério piscou. Você vai querer ouvi-lo como aqui? Não, disse Eduardo. Primeiro vou conversar com ele. Depois, volto a falar com você. Havia algo na forma como o diretor disse isso, que fez Rogério entender que a conversa subsequente não seria sobre a absolvição. Gabriel chegou às 8h02, acompanhado de Dona Helena, que havia recebido um telefonema da escola, na primeira hora da manhã. Os dois entraram pela porta principal, com aquela expressão específica de quem foi convocado para algo cuja natureza exata ainda não conhece, mas cujo peso já sente. Eduardo Cavalcante saiu da sala, para recebê-los pessoalmente no corredor.
um gesto que Dona Helena registrou imediatamente. Com aquela percepção aguçada de mulher que havia passado anos lendo o mundo através de sinais que as palavras não carregam. Dona Helena, Gabriel, obrigado por virem com tanta agilidade. Na sala da direção, com Dona Helena ao lado, Gabriel respondeu às perguntas do diretor com a mesma calma de sempre. Não exagerou, não dramatizou. Contou o que havia acontecido com a precisão de quem estava relatando um fato, não construindo uma narrativa. Quando terminou, Eduardo Cavalcante ficou quieto por um momento. Depois disse: Gabriel, a escola não sabia do seu nível em matemática. Gabriel não respondeu. Isso é uma falha nossa, disse o diretor, não sua. Dona Helena respirou fundo ao lado do filho. Eu gostaria de tomar algumas providências, continuou Eduardo. A primeira é contatar a Universidade Estadual. Temos um convênio com eles para a identificação de talentos em alunos do ensino médio. Existe um programa de iniciação científica para jovens que eu quero que você conheça. Gabriel olhou para o diretor, depois olhou para a mãe, depois voltou para o diretor. Eu sei que é muito de uma vez, disse Eduardo, com uma leveza cuidadosa, mas não quero que esse momento passe sem que algo de concreto aconteça. Você tem talento real, e a escola tem a obrigação de fazer algo com isso. Fora da sala, no corredor, o professor Rogério Sampaio esperava numa cadeira com a pasta no colo, olhando para o chão. Naquele mesmo momento, do lado de fora do prédio, estavam chegando 2 jornalistas de uma emissora regional que havia pedido permissão para fazer uma reportagem. Eduardo havia respondido que sim, desde que Gabriel e sua família concordassem. E nos comentários do vídeo, que agora havia ultrapassado 5 milhões de visualizações, pessoas de todo o Brasil continuavam a escrever suas próprias histórias, de alunos silenciados e de professores que haviam usado o poder para diminuir, em vez de elevar. E no meio de tudo isso, como o olho de um furacão, Gabriel Mendes continuava calmo, mas agora pela primeira vez aquela calma não era armadura. Era simplesmente quem ele era. Me conta nos comentários o que você está sentindo agora, nesse momento da história. Porque eu sei que muita gente chegou até aqui com um nó na garganta. E eu quero ouvir. 3 semanas depois daquela tarde de agosto, a vida de Gabriel Mendes havia mudado de formas que ele ainda estava aprendendo a nomear. O professor Rogério Sampaio havia sido desligado da escola, não de forma imediata e dramática, como alguns dos comentários do vídeo haviam exigido, mas ao final de um processo cuidadoso que envolveu a coordenação pedagógica, a Secretaria de Educação e uma avaliação que revelou, entre outras coisas, que aquela não havia sido a primeira vez que ele havia conduzido situações em sala de aula, de forma que privilegiava a exposição dos alunos, em vez do aprendizado. Havia histórias antigas menos alunos que nunca haviam falado em voz alta, mas que agora, com o vídeo como catalisador, começaram a fazê-lo. Rogério não foi vilificado publicamente pela escola. Eduardo Cavalcante tomou o cuidado de conduzir tudo com discrição, porque mesmo com todas as falhas do professor, havia uma diferença entre responsabilização e espetáculo, e o diretor sabia distinguir as duas coisas. Gabriel, ao ser informado do desligamento, ficou quieto por um momento. Depois disse apenas: eu não queria isso. E Eduardo Cavalcante, que havia aprendido muito sobre aquele jovem nas semanas anteriores, entendeu que era verdade. Gabriel nunca havia querido a queda de ninguém. Havia querido simplesmente que sua resposta fosse reconhecida. O programa de iniciação científica da Universidade Estadual recebeu Gabriel com uma cerimônia pequena e sem pompa menos, do jeito que ele preferiu. Quando foram perguntar, ele foi apresentado a uma professora da área de matemática aplicada, a doutora Carla Menezes, mulher de 40 anos, com uma inteligência direta e uma paciência bem calibrada para talentos incomuns. Quando ela viu os cadernos menos aqueles cadernos que Dona Helena havia insistido que Gabriel trouxesse, ficou folheando por longos minutos em silêncio. Você desenvolveu isso sozinho? Perguntou ela. Sim, disse Gabriel. A doutora Carla fechou o caderno com cuidado, como quem fecha algo valioso. Tem coisas aqui que são convencionais e coisas que não são, disse ela. As convencionais você chegou sozinho? Há lugares que levam anos de formação para chegar. As não convencionais ela pausou. Precisam de refinamento. Mas a intuição por trás delas é de um nível que eu raramente vejo. Gabriel não respondeu. Mas havia algo no seu rosto que Dona Helena, sentada ao lado, reconheceu imediatamente menos a mesma expressão de quando ele tinha 9 anos. E encontrou aquele livro amarelado na feira de usados. O olhar de quem encontra um lugar onde pertence. A reportagem que a emissora regional havia produzido foi ao ar numa sexta-feira à noite. Era uma matéria equilibrada, menos mostrava o vídeo, entrevistava Gabriel com muita relutância da parte dele, que havia precisado de uma conversa longa com a mãe para decidir participar,
mostrava especialistas em educação falando sobre o tema, e terminava com imagens de Gabriel caminhando pelo campus universitário, ao lado da doutora Carla. Naquela noite, após a reportagem ir ao ar, Gabriel recebeu no Instagram menos que havia criado apenas na semana anterior. Depois de perceber que havia uma conta falsa em seu nome que havia acumulado 200 mil seguidores, uma mensagem de uma menina de 15 anos de outro estado, a mensagem dizia: "Eu vejo o vídeo todo dia, eu tenho cadernos escondidos também. Tenho medo de mostrar para alguém, você me deu coragem. Obrigada." Gabriel leu a mensagem 3 vezes. Ficou um longo tempo olhando para a tela, depois guardou o celular, foi até a estante, pegou um dos cadernos, não um dos escondidos, mas um novo, que havia comprado naquela semana a menos, e começou a escrever. Não uma equação. Uma resposta para aquela menina menos construída com a mesma cuidado com que construía suas demonstrações matemáticas, palavra por palavra, sem pressa. Mostra os cadernos, não para provar nada para ninguém, para você mesma. Porque o dia que você abrir esses cadernos sem medo, é o dia que você começa a ser quem você sempre foi. Enviou, fechou o celular, e ficou por um longo momento sentado na beira da cama, no mesmo lugar onde havia passado tantas noites resolvendo problemas, que o mundo nem sabia que ele estava resolvendo. Pensou no professor Rogério. Now come Riva. A raiva havia passado, ou talvez nunca tivesse chegado com intensidade, com algo mais próximo da compreensão, menos a compreensão de que pessoas que diminuem os outros, geralmente estão diminuindo algo dentro de si mesmas. Que o professor que disse esse menino não tem base, provavelmente havia dito isso, porque não conseguia enxergar uma base diferente da que ele próprio havia construído. Pensou na doutora Carla, e nas semanas de trabalho à frente, trabalho real, denso, completamente diferente de tudo o que havia feito sozinho nos cadernos. Penso Nami, que naquela mesma noite havia ligado para sua própria mãe, a Abode Gabriel, que morava em outro estado, e havia chorado enquanto contava tudo, com aquele choro específico de quem finalmente deixa sair algo que estava represado há muito tempo, e pensou por último naquele livro amarelado, da feira de usados, que estava ainda na estante, guardado entre outros livros, com a capa quase despedaçada, que havia sido o início de tudo. Há uma equação que nenhum livro de matemática ensina, que não tem símbolos, que não tem demonstração formal, mas que, se você prestar atenção, aparece o tempo todo nas histórias das pessoas que superaram o que pareciam ser limites intransponíveis. Silêncio, persistência, mais o momento certo, o único resultado que importava. Gabriel Mendes não virou famoso da noite para o dia. Não queria isso. O que ele queria menos, o que sempre havia querido, sem conseguir articular com palavras, era simplesmente ser visto. Não exibir, não aplaudido, visto, e num quadro negro de uma sala de aula de ensino médio, numa tarde de agosto que começou igual a todas as outras, e terminou como nenhuma outra, ele finalmente havia sido. A mensagem que essa história carrega não é sobre vingança, não é sobre derrubar quem te derrubou, é sobre algo mais quieto e mais poderoso do que isso. É sobre não desistir do que você sabe que é verdade dentro de você, mesmo quando o mundo inteiro parece ter decidido que não é. É sobre os cadernos que você esconde debaixo da cama, menos seja lá o que eles representem na sua vida. O projeto que você não mostra, a habilidade que você pratica na escuridão. O talento que você protege do julgamento alheio, porque foi ensinado que mostrar é arriscar. Gabriel mostrou. Não porque planejou, não porque era corajoso no sentido dramático da palavra, mas porque o momento chegou, e ele estava pronto. Não porque havia se preparado para aquele momento específico, mas porque havia se preparado para todos os momentos todos os dias, nos cadernos que ninguém via. Você também está se preparando, mesmo sem saber, mesmo achando que não está fazendo nada que importe. Está. Se essa história te tocou de alguma forma, menos se você reconheceu em Gabriel algo que você mesmo já sentiu. Ou se você conhece alguém que precisava ouvir essa história hoje, então faz uma coisa por mim agora. Curte esse vídeo. Não é só um número. É um sinal de que histórias assim importam e precisam continuar sendo contadas. Comenta aqui embaixo. Me conta. Você já foi o aluno quieto? Você já teve um professor que disse, com palavras, ou sem elas, que você não era capaz? Ou você conhece alguém que está passando por isso agora? Os comentários desse vídeo vão ser um lugar importante hoje. E you say this. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está guardando os cadernos debaixo da cama, com o estudante que desistiu de levantar a mão, com qualquer um que precise ouvir que o silêncio não é o fim. Às vezes é só o começo de uma história que o mundo ainda não sabe que está prestes a ver. E se inscreve no canal A Queda do Chefe, se você ainda não fez isso. Porque toda semana tem uma história nova aqui, sobre pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias, que foram contadas que não podiam, que provaram que podiam, que caíram,
e se levantaram de formas que ninguém esperava. A equação de Gabriel foi resolvida naquele quadro negro. A sua está sendo resolvida agora, em silêncio, na escuridão, nos cadernos que ninguém ainda viu. Continua,